E lá vamos nós de novo novamente, propositalmente, foi de propósito, tá? Responder as perguntas de vocês, que eu espero que sejam boas dessa vez, porque este é o penúltimo vídeo desta primeira temporada. Você já trabalhou no FBI? Eu não imagino o que te levou a fazer esta pergunta tão... idiota? Talvez... Acredito que o fato de eu usar esta camiseta de vez em quando que eu ganhei de uma pessoa muito querida o fez chegar a esta conclusão meio, sei lá, idiota. Mas analisemos o seguinte aspecto: se eu fosse de alguma força policial, provavelmente eu não diria aqui e nem demonstraria aqui. E como eu já disse em diversos vídeos, idiota, eu trabalhei a vida praticamente inteira como programador. Idiota. A única outra profissão que exerci durante minha vida foi como digitador. Então não, eu não trabalhei no FBI. E o FBI desta camiseta colombiana significa outra coisa. Idiota. Idiota, idiota, idiota. O que você acha dos nerds? Maconheiros. Eu não consigo nem ler essa porra. O que você acha dos nerd, maconheiros, adolescentes pagando de playboy e banda colorida? Justin Bieber. Just. Hoje aqueles que são chamados de nerds são praticamente elogiados pela sociedade. Na minha época, ninguém suportava ser classificado como um. Basta você ver aqueles filmes de nerds da década de 80, como por exemplo Os Nerds Contra-Atacam, que eu não vou lembrar qual foi o primeiro filme, mas tem uns 3, 4 ou 5 filmes sobre isso, da mesma turma, com os mesmos atores. Dá uma olhada e você vai entender por que as pessoas não gostavam de ser chamadas de nerds. Maconheiros no geral, pra mim, são pessoas normais como qualquer outras. Assim como os nerds também, pra falar a verdade. Mas eu não tenho nada contra nem a favor quem fumou maconha. Porque Papai do Céu foi um cara super bacana e lhe deu uma vida para você cuidar dela, não para os outros cuidarem dela. Adolescentes pagando de playboy... Qual que é o problema nisso? Eu acho muito melhor a pessoa pagar de playboy do que pagar de bandido. Porque quando o cara resolve pagar de bandidinho, uma hora ele vai se envolver com aquela turminha super bacana, vai fazer aquelas besteiras super legais, vai parar na cadeia e quem é que os tirará de lá? Sobre banda colorida e Justin Bieber, vou falar numa coisa só. Até no mundo do rock, do metal, existem diversas coisas que eu não gosto, que eu não curto o estilo da banda, a sua musicalidade em si. Não somente pelo potencial técnico, mas por diversos outros aspectos. Eu não sou fã de nenhum dos dois, mas não tem por que criticar as pessoas que gostam disso, se bem que é uma infelicidade. E a única coisa que eu posso dizer é, cada um faz o que pode, faz sucesso com o que pode. Preciso trazer meu espírito de volta, preciso retornar, ainda não descobri para onde, mas sinto que tenho que voltar para algum lugar. Adorei isso. Ok, não é uma pergunta, é um comentário, vai. Agradeço por ter lido este post, ter pego principalmente esse pedaço, esse trecho pequeno do meu post. E agradeço mais ainda por ter comentado que gostou. Fico muito feliz, mesmo não tendo sido uma pergunta, eu coloquei aqui, porque eu gostaria que as pessoas começassem a ler também. Ler faz bem pra mente. Se você ficar nessa ideia só de assistir vídeo, o seu português se tornará muito escasso e você acabará entrando pra geração com certeza. Mas com certeza aqui é com aspas, porque eu chamo de geração com certeza o pessoal que escreve errado. E siga o exemplo dele ou dela que ler é realmente muito bom. Eu aprendi meio tarde, mas hoje em dia eu leio muito. Yaban, você se julga capaz de saber o que é certo e errado, não como um padrão, mas como necessidade pessoal? Já vi essa necessidade em algum lugar? Quando eu li essa pergunta na primeira vez, eu achei que estava falando de um empadão. Necessidade. Eu sinceramente não entendi a pergunta, não entendi onde você queria chegar e o que você quer de fato saber, porque nós distinguimos certo e errado a partir de padrões que aprendemos dos nossos pais, avós, tios e tias, porque existem coisas que são padrão de coisas erradas, como por exemplo roubar, estuprar, matar, a gente já sabe, é uma coisa imposta pela sociedade que é incorreto. E além de ter sido imposta pela sociedade em si, também a Bíblia já nos diz isso, né? Eu posso não ser uma pessoa religiosa nem acreditar em Deus, mas também não sou totalmente sem noção. E eu acredito que praticamente todas as pessoas, com algumas pequenas exceções, são capazes de julgar o que é certo e o que é errado. Mesmo coisas que são fora do padrão, coisas que ainda não passaram pela vida ou que alguém não ensinou a elas, mas você consegue perceber que
o que é certo e o que é errado. Agora, se você tá com dificuldade, está na hora de você rever os seus conceitos. Qual filmaço merecia uma sequência? Filme que não tenha uma sequência. Um filme pra mim que merecia sim uma sequência é o aclamado Constantine. Apesar de diversas fontes de cinema terem comentado que haveria uma sequência, infelizmente isso ainda não aconteceu até hoje. Olá, amigo. A minha pergunta é a seguinte: analisando tudo que você viveu até hoje, responda que tipo de pessoa você acredita ser e o que você busca para seu futuro. Eu sinceramente nunca parei para analisar a minha pessoa e o que eu julgo que a minha pessoa seja. Não digo que eu faço todas as coisas corretamente, não digo que eu sou a melhor pessoa do mundo, porque eu cometo diversos erros, muito mais erros do que acho que a maioria das pessoas, alguns erros supérfluos, coisas que não precisaríamos errar. Infelizmente ou felizmente, eu sei que eu tenho muitos defeitos, principalmente para lidar com pessoas e algumas situações em si que poderiam ser lidadas de forma melhor. Diversos dos vídeos, diversos dos tipos de pessoa que eu já citei aqui em vídeos, criança filha da puta, diversos tipos de pessoas que eu citei aqui em vídeos, eu tirei da minha própria pessoa, de coisas que eu fazia e que fui tentando deixar de fazer, principalmente depois que eu fiz um vídeo falando sobre essas coisas. Isso me ajudou muito a mudar muitas coisas que eu não suportava e não tinha prestado atenção que eu também fazia. Mas no geral eu me acho um merda ainda, porque há muitas coisas que eu gostaria de saber, muitas coisas que eu gostaria de aprender, e por um pouco de preguiça eu fui deixando de lado, deixando, e eu me arrependo muito disso. Na realidade é uma coisa um pouco pior, porque não foi simplesmente por preguiça, é porque eu acabei priorizando outras coisas menos importantes. Eu me acho uma pessoa que não posso julgar ninguém, mas condeno metade do mundo, mas sempre busco um autoconhecimento, uma melhora em todos os quesitos da minha vida, sempre adquirindo mais conhecimento. E pro futuro eu sinceramente não tô esperando nada ultimamente. Qual é a hora de começar o planejamento orçamentário? Eu acho que algo desse gênero deveria ser planejado desde o início da sua vida financeira. A partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, você tem que aprender a administrá-lo, porque você vai querer assinar TV a cabo, canais de putaria, sites de putaria, e você terá que pagá-los todo mês. Mesmo que seja ganhando R$1 por dia, você tem que aprender a fazer seu planejamento orçamentário para cuidar muito bem de seus ganhos e não gastar mais do que você deve. E também para gastar melhor o seu dinheiro. Yama já te disseram que você lembra muito o Sr. Cabeça de Batata do Toy Story. Acho que só vou chamar você de Sr. Cabeça de Batata, o que acha? Afirmação e uma questão. Quem que afirmou isso primeiramente? Vai tomar no seu cu! Eu acho que você deveria encher o cu de dedo. Melhor, você poderia colocar 2 dedos de cada mão dentro do seu rabo e tentar rasgá-lo. Quer fazer piadinha? Eu também sei fazer piadinha. Só que as minhas são piores, as minhas são cruéis. As minhas são muito ofensivas. Quer começar? Para onde está indo sua energia? Eu aprendi com este vídeo aqui para onde deveria ir a minha energia. E eu os aconselho, assista que é muito bom. O que devo fazer hoje? Vá dormir, principalmente se você for mulher. Pregação bem polêmica hoje, não? Haha, nunca vi a igreja tão eufórica. As pessoas dizem não podemos... As pessoas dizem que nós não podemos o quê? Não é condenar a palavra correta seria julgar, também não seria julgar, porque eu não estou julgando. Ah tá, preconceito. Puta que pariu, hoje tá foda, hein, véi? As pessoas dizem que não podemos ter preconceitos com as outras. Não devemos julgá-las por qualquer coisa que elas façam. Mas por que uma pessoa religiosa pode encher o saco de outra que não é religiosa? Oh, céus da vida do caralho! Aí a coisa que eu acho mais engraçada nessa vida, quando eu era mais novo, virava assim: eu quero que seu Deus vá tomar no cu, o pessoal ficava revoltado. Eu quero que seu Deus vá pra puta que o pariu, o povo ficava revoltado. Eu quero que seu Deus queime no inferno, e o povo ficava revoltado. Agora, respeitar o filho da puta que não acredita em Deus e não vir falar dessa merda pra ele, ninguém pode. Você vir encher o meu saco falando de religião, pode. Você pegar a buceta de uma garagem do tamanho de um cu, colocar 4 pessoas pra fazer a merda de um... fazer um... como é que chama essa porra? Não é missa. Culto.
Você pegar a buceta de uma garagem que parece um cu, colocar 4 pessoas lá dentro e fazer a bosta de um culto com volume na casa do caralho, pode. Agora, eu não acreditar em Deus, ficar quietinho no meu canto e não opinar sobre isso, não pode. Eu não posso ficar em paz comigo mesmo. As pessoas têm que vir me atormentar com coisas assim. Todo mundo tem que falar que acreditar em Deus é bom. Alguém me explica essas coisas que eu não entendo. When we come to see the teddy bear are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. Saber o final de livros e filmes atrapalha se você for começar a ver ao a ler? Toda experiência que eu tive de filmes baseados em livros foi boa, não foi ruim. Mas normalmente eu fiz o quê? Eu primeiro assisti o filme para depois ler o livro. Isso acaba deixando a pessoa muito mais maravilhada ao ler. Pelo menos foi o que aconteceu comigo na saga Crepúsculo, porque primeiro eu vi os filmes, pelo menos os 3 primeiros, e depois eu li os livros. Agora no último eu tô tentando ler antes para ver como é que é a reação inversa. Mas sinceramente, da minha visão, eu não vejo nenhum problema em você já saber o final da história, porque uma coisa é a escrita pode ser muito mais detalhada, porque ela não tem prazo, ela não tem um tempo certo para falar, eu tenho que terminar aqui. Não, ela pode se prolongar de 100 páginas até 1000 se ela quiser. A parte ruim do filme é isso, pelo orçamento ser muito maior do que escrever um livro, os filmes exigem que seus diretores e produtores reduzam muito a história. Então é legal para nós visualizarmos a história, mas há aquelas pequenas diferenças, alguns até mudam partes da história, mas eu não vejo problemas em assistir um filme sabendo o final ou ler um livro sabendo qual o final. Que tal curtir hoje uma balada que você nunca foi? Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ir em baladas. E toda experiência numa balada nova nunca foi muito boa pra mim. Mas dependendo da companhia podemos pensar no caso. Principalmente se você for bonita e gostosa. Tá bom, eu sempre minto quando eu falo essa parte, tá? Primeiro inteligente, por favor, porque a conversa é muito importante. De onde veio a inspiração do nome Pequenos Detalhes da Vida? Essa foi uma pergunta que eu achei super bacana, apesar de eu não ter uma resposta muito legal para isso. E eu acho que uma vez eu tava lembrando depois, eu acho que eu já comentei sobre isso uma vez. Mas o nome Pequenos Detalhes da Vida vieram de 2 fatores, que na verdade são praticamente um. Eu sempre dei muita importância para os pequenos detalhes da vida. Sabe aquelas coisinhas chatas que as mulheres normalmente implicam que o homem chama de chatice e a mulher chama de coisas importantes? Esses são os pequenos detalhes da vida. E são coisas que eu sempre dei muito valor, porque são os grandes diferenciais para um relacionamento dar certo. E por essa razão, eu tinha muito costume de usar no MSN conversando com amigas, eu sempre escrevia detalhes pequenos da vida. Aí, em 2009, exatamente no dia 5 de abril. Aí exatamente no dia 9 de abril eu resolvi criar um blog e fiquei pensando, matutando em que nome colocar ao blog. Eu pensei em pelo menos 26 nomes diferentes. Até que eu juntei, já que estou criando um blog para reclamar da vida, tudo sobre a minha vida, vamos utilizar aquela frase que eu mais uso na vida. Mas como detalhes pequenos da vida eu não achava que soava muito bem, eu resolvi mudar para pequenos detalhes da vida. E assim surgiu tudo isso que vocês veem hoje. Agradeço a todos que perguntaram, agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo este vídeo. Espero que tenham gostado das minhas respostas e até a próxima quinta-feira. Espero que não percam o último vídeo da temporada 1 do Yama Responde. Cara, eu queria saber como as pessoas conseguem ser tão retardadas que não conseguem nem escrever a porcaria de uma frase com umas 5, 6 palavras, velho. Vai tomar no cu, não sabe montar a porra de uma pergunta. Vai tomar no meio do cu.